Vamos voltar então com a Kelly lá de Brasília. A gente já recuperou aqui a conexão com a Kelly. Kelly, por favor, estamos então aqui novamente de volta. Você estava falando ali, interrompeu bem no começo da sua fala, mas deu para a gente pegar aí, você falando que realmente, aparentemente aí nas ruas tudo calmo, porém nos bastidores já algumas mobilizações aí em relação a esse assunto, né? Então, Paula, bom dia novamente, bom dia a quem está acompanhando a gente aqui na BNC News, né? Realmente eu estava falando aqui que a impressão é de que está tudo calmo, mas muita coisa acontecendo. A Rede, né, que é um partido ali que tem o senador Randolfo Rodrigues como um dos principais nomes, né, Marina Silva, enfim, entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o que a gente chama de ADPF, é um mecanismo ali para questionar decisões, né, atos ali dos poderes, né, e, enfim, de uma maneira geral, com base em um suposto descumprimento da Constituição, né, por isso esse é o nome. Então, a Rede protocolou, já chegou então no STF, mas falta que seja distribuído esse processo, ou seja, com quem vai ficar. Essa distribuição ela é feita por sorteio, tá? Então, como não tem nenhuma ação que já está acontecendo nesse sentido de questionar indultos, né? Isso não é um tema reiterado, ou seja, não existe nenhum ministro prevento que fica diretamente ligado àquele assunto que está sendo ali discutido, questionado, né? Você tem, então, uma distribuição por sorteio, né? Então, qualquer um dos 11 ministros pode pegar aí esse processo, né? Não tem nenhuma ali em suspeição para pegá-lo, enfim. Então, você tem essa ação que foi apresentada e que aí vai ter, depois que a ação começar a andar, né, o ministro vai dar ali minimamente algum andamento, mas a primeira coisa que ele vai fazer é enviar para o Ministério Público Federal, né, porque isso é protocolar, para que o Ministério Público, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre aquele tema. E aí a gente entra naquela discussão sobre se o né, a Lindora, né, que são procurador e vice-procuradores gerais da República, respectivamente, se eles vão ali peitar, como a gente chama, se eles vão ali alegar algum erro no indulto que o presidente Bolsonaro chamou de indulto individual. Existe uma diferença ali acadêmica, né, nominal, desses institutos de perdão de dívida. Você tem a graça, por exemplo. No caso do presidente Bolsonaro, ele optou, eu até li aqui o decreto, ele optou por um indulto que ele chamou de geralmente, os indultos eles são dados de forma coletiva, vamos lembrar aqueles indultos de Natal, né, enfim, daquelas datas comemorativas, né, enfim. Então você tem ali esse indulto coletivo e no decreto me chamou a atenção uma das razões nas quais o presidente Bolsonaro, claro que a gente sabe que o decreto não foi redigido por ele, né, foi um decreto redigido pela Advocacia Geral da União, certo? Então a gente sabe que foi a advocacia e o presidente assinou, mas enfim, um dos destaques que ele faz nesse decreto é o que ele chama de comoção social, a sociedade está em comoção. E eu até conversei com um professor muito querido, Fonte, aqui, para entender o que é essa comoção, se é um critério discricionário, que veja, o que é comoção? É percentualmente o que a população está mostrando, né? Tem muita gente falando, tem muita gente contra, muita gente a favor, mas como é que se mede isso? Isso está ali numa lei específica dizendo que é comoção social? Ou é um critério estritamente discricionário, ou seja, de poder de quem tem ali, que pode ser redigido, digamos assim, pode ser descrito ali por quem está redigindo aquele ato, enfim. Então, o que é uma comoção coletiva, né, uma comoção social? E aí realmente não existe nenhuma lei que defina o que é comoção social, mas não significa dizer que o fato de ser discricionário, nesse caso do presidente da República, não possa ser questionado. Eu ainda não tive acesso à peça que chegou ao STF. Geralmente, quando chega depois de um tempo, o STF ele põe no sistema geral, como esse processo é público, não vai ficar privado, né? Ou põe lá, ou então a gente consegue ali com o próprio parlamentar, com o próprio nome do partido que colocou, né? Então eu vou tentar conseguir essa decisão, vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que me chama a atenção, mas sim, essa questão de o que uma comoção coletiva pode ser um dos itens ali colocados nessa peça que foi enviada ao STF, tá? Ainda assim, esse conceito de comoção coletiva, né, comoção social, ele pode sim ser alvo, objeto de questionamento do próprio judiciário, ou seja, o judiciário pode ali entender que não há uma comoção coletiva baseado nos critérios que ele entende como ideais
para julgar aquilo. Funciona muito assim, Paula. Quando você não tem uma lei que especifique, então o judiciário entra com o que a gente chama de hermenêutica, né, com a interpretação das leis, das normas, tá? O judiciário tem sim, é legitimado para atuar com esse princípio que a gente chama de hermenêutica, que é muito estudado no direito, mas voltando especificamente para a ação. Então, entrou lá, já foi apresentado e protocolado no STF, vai haver essa distribuição, eu vou acompanhar, claro, essa distribuição. Por outro lado, eu conversei ali com o PTB, para entender o PTB, né, que é o partido do deputado Daniel Silveira, né, e eles estão muito confiantes de que vai haver esse perdão para o deputado, né? Não poderia ser diferente, né, na verdade, não poderia ser diferente, porque o partido do deputado, eles não diriam, né, que não estariam confiantes, eles querem ali mais um deputado formando a bancada. O PTB, sobretudo depois da prisão do Roberto Jefferson, foi um partido que foi extremamente vulnerabilizado, já vinha ficando, né, porque muitos parlamentares, apesar desse perfil mais conservador, eles não concordavam de um todo com as ações que o Roberto Jefferson começou a realizar depois de ficar muito próximo do presidente Bolsonaro, aquele lance de armamento, de ostentação ali, de discurso de ódio, aquele 7 de setembro ali nas proximidades do 7 de setembro do ano passado. Então você tem um PTB muito rachado nesse sentido também, né? Então o PTB, claro, sinaliza que está ali esperançoso de que o deputado permaneça como deputado, até para não perder um deputado, como eu disse, mas também aqui, conversando, eles reconhecem, né, dizem que sabem que a ação do presidente Jair Bolsonaro foi desmedida, foi desrazoada, ele devia ter esperado pelo menos ali o transitado em julgado, né, você tem um acordo para ser publicado. Na verdade, ainda cabia recurso, viu, Paula? Porque como não foi uma decisão unânime, o STF tem um recurso chamado embargos divergentes. Então, o próprio Daniel Silveira, ele poderia, né, entrar aí com esse embargo, a defesa dele, poderia entrar com esse embargo divergente, já que, por exemplo, o André Mendonça não votou votou, né, ali acompanhou o relator no tempo de pena, né, ele foi ali, por salvo engano, 2 anos e 4 meses. Então, havia uma divergência, né, pelo menos ali dentro ali do que eles entenderam como condenação para Daniel, houve uma divergência. Então, só o fato de ter havido uma divergência já abriu margem para a defesa entrar com esse embargo embargo divergente, né? Então, você tem ali alguns mecanismos que poderiam ter sido feitos. O próprio presidente Lira já tinha sinalizado para a STF, apesar de a Constituição e o Código Penal preverem, né, os dois, que a própria Câmara é que decide sobre a perda do mandato, né, o que não poderia não ser questionado no STF, né, mas a própria Câmara, ali dentro de um processo de ética que ia decidir pela perda do mandato, né, o próprio Arthur Lira já sinalizou, já tinha feito esse sinal, né, provavelmente também muito ali, pressionado pelos próprios colegas parlamentares, né, porque abre-se um precedente, você tem um julgamento histórico, certo, Paulo? Você condenar criminalmente, né, e ainda tirar ali, como a própria decisão fez, né, tirou realmente o mandato do Daniel Silveira, claro, respeitando o que a Constituição e o Código Penal prevêem, que é levar o processo para a Câmara, né, emitir um comunicado e deixar que a Câmara termine o processo, né. Então, do ponto de vista prático, quem destituiria o Daniel Silveira do mandato seria a Câmara e não o STF. A STF julgou, condenou naqueles termos por entender que, do ponto de vista legal, aquela seria a decisão, né? Vamos lembrar, como o Felipe estava falando há pouco, eu acompanhei, pelo menos 10 ministros acompanharam o relator, né? Você teve uma decisão ali contrária, né? Um voto contrário do Nunes Marques, né? Então, o próprio Lira já tinha feito esse aceno para o STF, né? Então, por que não se esperou o Daniel Silveira entrar ali pela via jurídica correta para não gerar impacto, né, essa confusão institucional toda, esse embargo divergente, né? Então você vê um mecanismo que poderia ter sido usado em último caso, até porque, como eu disse, tinha que se esperar publicar o acórdão, né? A decisão não saiu ainda no Diário Oficial, então você tinha ali, do ponto de vista legal, você tinha caminhos para esperar que acontecesse. O presidente Bolsonaro não fez nada disso, né? Então há quem fale ali, comente que é cortina de fumaça, há quem também comente que é ali uma sinalização para o eleitorado. Eu separei aqui um tweet do próprio vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é um deputado de um partido que, apesar de ter algumas decisões dele que vão ao encontro das decisões do presidente Jair Bolsonaro na Câmara, alguns projetos, né, alguns encaminhamentos, é um deputado que
que se posiciona desde sempre contrário, era do PL, saiu do PL por divergência, saiu do PL, diga-se de passagem, saiu muito bem, né, com a anuência ali de que não perderia o mandato, apesar de deixar o partido fora da janela partidária, né. Então, é professor de direito constitucional, então, assim, tem uma bagagem constitucional muito forte, também tem ali uma respeitabilidade dentro do parlamento muito grande, foi relator da reforma, capaz de dar as respostas de que o Brasil precisa, né? A fome, o desemprego, a inflação e a corrupção no governo dele, né? Então, há parlamentares também que se posicionem, né? E aí, o próprio ontem teve manifestação do Ciro, teve manifestação ali do Moro, teve manifestação também do Dória, né? Então houve cobrança para que os próprios ali presidentes, tanto da Câmara como do Senado, se manifestassem sobre isso. Até o momento em que eu olhei, Rodrigo Pacheco não se manifestou, Lira também não havia se manifestado, não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu acho que não, porque é muita coisa acontecendo. Mas é isso, o que a gente tem para esperar para as próximas horas, porque geralmente o sorteio é feito no dia ou no dia posterior, né? Nesse caso, como é sexta-feira, eu acredito que ainda vai sair hoje, tá? Então você tem ali um sorteio para ser feito, tá? Depois que esse sorteio for feito, a gente vai ter, dependendo do relator, o nosso sinal com Kelly Cali. Vamos ver se a gente consegue reconectar aí. Depois Kelly volta trazendo, né, mais a visão lá exatamente de Brasília para a gente falar mais sobre este assunto com ela.